Nesse vídeo nós vamos falar de uma continuação então da morfologia interna do coração, falando dos septos cardíacos. Os septos cardíacos são muito importantes porque eles permitem que a gente divida o coração em cavidades. Então nós temos as cavidades atriais esquerda e direita e ventriculares esquerda e direita separadas entre si, graças à presença desses septos cardíacos. Como objetivo, a ideia desse vídeo é de apresentar então a conformação dessas cavidades cardíacas separadas pelos septos e que também podem ser comunicadas por aberturas, no caso, entre átrio e ventrículo, chamando essas aberturas de aberturas atrioventriculares. Vendo um coração numa vista que permita que a gente observe as suas 4 cavidades, então nós vemos as cavidades atriais e as cavidades ventriculares, nós vamos ver que essas cavidades atriais vão receber esse nome porque são uma antecâmara, uma câmara de entrada, no caso, um átrio é a região de entrada, né, para uma casa, por exemplo, e aqui o átrio é a região de entrada para o coração. Então nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, e esses átrios apresentam pequenas projeções que a gente vai chamar de aurículas ou orelhas. É como se fosse uma orelha de tecido, né? Uma pequena orelha, então recebe esse nome de aurícula. Comunicados por aberturas, né? Esses átrios enviam o sangue que chegou até eles para uma outra cavidade que é chamada de ventrículo ou pequeno ventre. Então, os ventrículos direito e esquerdo são aqueles ventres, pequenos ventres musculares que vão receber o sangue e ejetar para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica. É claro que depois se entendeu que os átrios também são estruturas musculares, então nós também temos aquela formação das camadas do coração com pericárdio, miocárdio e endocárdio. Então, o que nós vemos apenas é um desenvolvimento maior do miocárdio nos ventrículos, sendo inclusive no ventrículo esquerdo muito mais desenvolvido do que no ventrículo direito. Bom, os átrios são comunicados com os ventrículos através de aberturas ou ósteos atrioventriculares. Então, do lado direito nós temos o ósteo atrioventricular direito e do lado esquerdo o ósteo atrioventricular esquerdo. Abrindo ou fechando esse ósteo, né? Então permitindo ou não a passagem de sangue e mantendo um fluxo unidirecional, isso vai ser discutido no vídeo de válvulas cardíacas, nós temos as válvulas atrioventriculares. Então essas válvulas abrem e fecham, permitindo que o sangue passe do átrio para o ventrículo e não retorne do ventrículo para o átrio. Separando os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo, nós vamos encontrar septos. Aqui nós temos a aorta na frente do septo interatrial, então nós não vemos o septo propriamente dito, e aqui nós temos o septo interventricular. O tema da aula desse vídeo é falar sobre esses septos. Então, quando a gente pensa nesses septos, é importante a gente começar falando sobre os septos, sobre o septo interatrial e depois nós vamos falar do septo interventricular. O septo interatrial tem uma formação bastante complexa por conta de uma necessidade específica da circulação fetal. Isso vai ser discutido no vídeo sobre circulação fetal. O que é interessante da gente observar? Num corte transversal do coração, nós vamos encontrar, então, numa altura um pouquinho mais inferior, num corte transversal do tórax, né, onde o coração está deitado sobre ele, nós conseguimos ver, ter uma vista do coração em 4 cavidades. Então, nós temos esse coração como um cone deitado sobre o diafragma, sendo que a sua base é mais posterior e medial, e o seu ápice é mais anterior e voltado para a esquerda. Então, nesta vista, nós conseguimos ver facilmente átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo.
Entre os átrios, nós vamos encontrar então esse septo interatrial. E por que é importante a gente entender, e isso vai ser discutido no outro vídeo com detalhes, mas é importante que a gente entenda que algumas características da circulação fetal vão se manter no indivíduo adulto, então vão manter características dentro dos átrios e que são mantidas, são perpetuadas no indivíduo adulto, não são alteradas. Então, para que a gente entenda essas características, um ponto primeiro é importante da gente considerar. Muito rapidamente, nós temos a formação do septo interatrial com uma origem de dois septos. Então, inicialmente se forma no átrio primitivo, se forma um septo mais à esquerda, não fecha completamente, isso é muito importante. Um segundo septo mais à direita, que também não se fecha completamente. O ponto, a grande sacada disso é que esses dois septos não têm a abertura, o ósseo de passagem que permitem a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, não tem essas aberturas combinadas na mesma posição, elas são separadas uma da outra. Então, no momento do nascimento, isso a gente vai explicar depois em mais detalhes, esses dois septos se aproximam e as aberturas não se encontrando na mesma posição, esses dois septos, ao se aproximarem, conseguem fechar completamente a passagem desse sangue. Então, nós passamos a ter circulações separadas do lado direito e do lado esquerdo. Por que é importante a gente chamar atenção para isso? Bom, e quando a gente fala então do septo interatrial, a gente tem que sempre levar em consideração que algumas das peculiaridades que eu comentei vão ser mantidas no coração adulto, isso a gente vai discutir nas cavidades, nas câmaras cardíacas, nos átrios especificamente. E quando a gente fala do septo interventricular, nós estamos falando dessa estrutura. Vocês não reparem que as setas ficaram em posição errada, essa figura se moveu, eu acabei não percebendo isso, e então nós não temos as setas apontando o lugar correto. O septo interventricular seria esse daqui, entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vocês podem perceber que uma parte desse septo é muscular, a grande parte dele, e bem aqui próximo da saída da aorta, nós temos uma porção dele que se torna bem fina. Quando ela se torna bem fina, ela não apresenta mais células musculares cardíacas, ela vai ser fibrosa. E uma parte desse septo não é mais entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Um pedacinho desse septo lá em cima vai separar o ventrículo esquerdo do átrio direito. Por isso, um pedacinho de alguns milímetros desse septo, na verdade, vai se chamar de septo atrioventricular, porque ele vai separar o átrio direito do ventrículo esquerdo. Nessa imagem aqui, é uma imagem estática, onde nós podemos ver exatamente a região, cada uma dessas regiões. Então, aqui a gente tem um septo interatrial separando o átrio direito de átrio esquerdo, é uma vista inferior, ou seja, estou olhando o corte transversal do tórax, olhando dos pés em direção à cabeça, então o átrio direito está aqui, o que está à esquerda é a direita, é o lado direito, o que está à direita é o lado esquerdo, fica invertido, aqui o átrio esquerdo, septo interatrial. Aqui também, separando o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, o septo interventricular. Vocês veem que tem essa porção muito espessa, que é a porção muscular, e aqui ela se torna fina. Então, tem a parte membranácea do septo interventricular. Só que um pedacinho dessa parte membranácea, na verdade, está separando o ventrículo esquerdo do átrio direito. Então, aqui nesse cantinho, nós temos o septo atrioventricular. Então, aqui separando via o ósseo, né, de abertura entre átrio direito e ventrículo direito.
O ósteo entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. É importante a gente considerar a posição das válvulas não é exatamente alinhada uma da outra. Então, o ósteo direito e o ósteo esquerdo não estão alinhados, eles têm uma separação de um para o outro. Por isso que eu tenho uma parte desse septo separando ventrículo esquerdo de átrio direito. E esse pedacinho aqui, apontado pela setinha vermelha, é que é o septo átrio-ventricular. Então, se eu fizer um esquema muito simplificado, eu vou ver isso daqui, ó. Aqui está a base e aqui está o ápice do coração. Então, aqui eu vejo veia cava superior, veia cava inferior, chegando no átrio direito, a válvula atrioventricular direita, o ventrículo direito e depois tronco pulmonar. Claro que aqui eu diria que está o ápice, mas óbvio que eu não tenho tronco pulmonar em direção ao ápice. A gente tem uma torção do ventrículo direito, isso vai ser discutido depois. Mas a posição dessa válvula atrioventricular direita está mais ou menos aqui. Enquanto que, quando a gente olha pelo lado esquerdo, as veias pulmonares esquerdas e direitas chegam no átrio esquerdo e a válvula atrioventricular esquerda está numa posição, então, mais posterior que a válvula atrioventricular direita. Então, o ventrículo esquerdo tem uma parte do septo interventricular que, na verdade, o separa do átrio direito e não mais do ventrículo esquerdo. Então, esse é um esquema muito simplificado para mostrar que um pedacinho desta parte membranácea está, na verdade, separando esse ventrículo esquerdo do átrio direito. Aqui é uma imagem de ressonância, é uma imagem dinâmica. De novo, eu tenho um corte transversal do tórax, olhando de novo numa vista inferior, ou seja, dos pés em direção à cabeça. Então, aqui é o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, vocês veem aqui o septo interatrial, o septo interventricular e aquela parte membranácea. Claro que, por conta da posição desse corte, eu não estou vendo a parte membranácea tão fina, mas de qualquer maneira eu continuo conseguindo enxergar uma porção aqui de septo separando o ventrículo esquerdo de átrio direito. Aqui seria a porção do septo átrio-ventricular. Aqui também, só chamando a atenção, existe uma porção do septo interatrial bem fina, uma porção mais grossa e uma porção bem fina. Isso é uma característica herdada da circulação fetal. A gente vai discutir num outro vídeo.